Olá, casais e bai, eu sou o Jefferson. E eu sou a Amália. E nós temos um recadinho para dar para vocês. No dia 5 de abril estaremos com vocês no talk show aí na Ibai para falar de assuntos bem pertinentes para o casamento, não é, amor? Vai ser muito legal estar com vocês, a gente vai compartilhar um pouco da nossa história e vai ser um tempo precioso na presença de Deus e você tem que trazer mais um casal para estar conosco. Esperamos vocês! Deus abençoe e até mais! Olá, boa noite, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. É bom estarmos aqui reunidos nessa noite especial, neste domingo especial. Domingo quando nos reunimos para celebrar a Páscoa e especialmente para celebrarmos a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. E todo o significado histórico e espiritual desta morte e dessa ressurreição do Senhor Jesus. Neste culto, de um modo especial, nós queremos celebrar acompanhando a jornada de dois discípulos. E há a descrição dessa história no Evangelho de Lucas, capítulo 24. O evangelista Lucas é o único que registra. Há várias aparições de Jesus logo após a sua ressurreição. Mas essa se reveste para nós hoje de um significado muito especial. E na celebração de culto, nós vamos nos colocar ao lado desses dois discípulos. Porque de certa forma, em um certo sentido, todos nós também estamos como eles, numa caminhada, numa jornada de fé e de esperança. E a Bíblia começa nos contando assim a história deles no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. A caminhada da fé é repleta de altos e baixos, de desertos áridos e montanhas difíceis de serem escaladas. Seguir a Jesus não é uma trilha em linha reta, mas uma trilha sinuosa. Essa trilha, ora nos leva triunfantes ao topo das montanhas, e em outros momentos, pelos difíceis vales sombrios da morte, das expectativas frustradas e dos sonhos desfeitos. Nessas horas, nossos sonhos se dissolvem em tristezas, nos sentimos perdidos, confusos e desanimados, como navegantes, em uma noite escura, sem estrelas para os guiar. A fé, outrora sólida, parece vacilar, e o encanto com a vida se esvai como água entre os dedos. Mas é justamente nesses momentos de escuridão que a luz da revelação de Deus em Sua palavra brilha mais intensamente. E assim como o sol nasce após a noite escura, a esperança renasce em nossos corações, compondo os capítulos de uma história maior que está sendo escrita. O relato dos discípulos de Emaús revela-nos que a graça de Deus pode nos atingir nos caminhos mais variados e inesperados, passando pelas rachaduras abertas em nós pelas grandes decepções ou soprando as últimas brasas que, sob as cinzas da desilusão, ainda permanecem acesas.
restaura, Mestre, Salvador, ama, perdoa, nome como teu não há. Redime, liberta da morte, ressurgiu Cristo, Cristo, nome como teu não há. Tu és o Cristo que a morte venceu, tu é a glória, reinas com poder,
morte venceu. Tu é a glória e reinas com poder. Em tuas mãos está o poder para salvar. Tu és o Cristo, oh, oh, oh. Tu és o Cristo, oh, oh, oh. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar.
és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és o quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Ainda de pé.
Podem se sentar. Ele lhes disse: Como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo o que falaram os profetas? Não devia o Cristo sofrer estas coisas e entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Algumas pessoas não acreditam na ressurreição. Elas consideram uma invenção religiosa. E apesar de tantos fatos, ainda assim seus corações estão fechados para o significado dessa data. Algumas outras pessoas declaram acreditar nesse fato, mas ainda não encontraram no fato um sentido espiritual forte o suficiente para sustentar a sua fé. De modo que parecem acreditar, ou pelo menos não se opõem ao anúncio do fato da ressurreição, mas ao mesmo tempo parece que esta verdade tão extraordinária, tão preciosa que nós estamos celebrando aqui nessa noite não faz a mínima diferença. Mas há também aqueles momentos em que talvez eu e você, muito semelhante aos discípulos ao caminho de Emaús, muito semelhante àquela mulher na beira do poço, em Samaria, a mulher samaritana, da letra da canção que cantamos há pouco, talvez muitos de nós também, como Nicodemos, a gente vive um momento da nossa vida meio que perdido, meio que confuso. Como os discípulos a caminho de Emaús, os nossos olhos não enxergam muita coisa adiante. E ainda que seja verdade, e ainda que talvez em alguma medida em nosso coração nós acolhemos a fé, ainda assim, talvez debaixo do peso da tristeza, de uma frustração, de uma decepção, os nossos olhos estão fechados. Mas o Senhor, Ele vive, Ele está vivo. E Ele está presente entre nós, amém? Pode ser que a gente não tenha muita clareza disso como os discípulos a caminho de Emaús, mas a presença do Senhor nos consola. E não apenas nos consola, a sua palavra ilumina o nosso coração. E nós vamos ler a palavra do Senhor nessa noite aqui. Vamos ler o que diz o Senhor e o que diz o apóstolo Paulo, especialmente da parte do Senhor para nós, na carta que ele escreve aos Coríntios. Eu convido você a abrir a sua Bíblia aí, se você tem uma, ou acessá-la em 1 Coríntios, capítulo 15. Enquanto você está abrindo, eu quero liberar as nossas crianças. Elas vão descer nesse momento. Pastor Renan, Luísa já estão lá atrás, preparados para recebê-las. E elas vão descer para um momento todo especial que elas têm. Inclusive os juniores também, isso, os pequenininhos, até os grandinhos. E eles terão também um momento todo especial deles lá embaixo, de celebração. Mudou diferente, né? Tá certo. Que história é essa que mudou, pastor? Não é? Quebramos a rotina aí. A palavra do Senhor nos diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso de número 13. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo.
Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo, isto é, os que vieram a falecer e morrer, estão perdidos. E se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens, de todas as mulheres, os mais dignos de compaixão. Mas de fato, diz Paulo, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, Jesus Cristo. Pois da mesma forma que em Adão todos morrem debaixo da maldição do pecado, em Cristo todos serão vivificados. Glória a Deus. Glória a Deus. Qual é o sentido da ressurreição? Quero responder essa pergunta com uma outra pergunta. E se Cristo não tivesse ressuscitado? Essa pergunta que o apóstolo Paulo já fez. E essa pergunta que ele responde no texto. E ele fala de 6 consequências se Cristo não tivesse ressuscitado. A primeira ele diz, a pregação do evangelho seria vã. Nenhum sentido, nenhum propósito, nenhuma consequência eficaz. Vã. Vã. Segunda consequência, a fé seria inútil. Sem nenhuma utilidade, sem nenhuma função, sem nenhum propósito, sem nenhuma razão de sustentação. Sem a ressurreição, a pregação é vã e a fé é inútil. Em terceiro lugar, ele diz que os apóstolos e os discípulos, especialmente os que viveram lá, seriam falsas testemunhas, mentirosos, mentirosos de marca maior, mentirosos como o mundo jamais viu igual, porque foram mentirosos que morreram por uma mentira. E não morreram de velhice, sustentando uma mentira, morreram precocemente, martirizados, maltratados, feridos. Alguns foram crucificados, outros foram decapitados, outros atravessados por uma flecha, uma lança, outros jogados em um barril de fogo. Todos morreram de uma forma tão dramática, mas falsas testemunhas. Se Cristo não ressuscitou, eu diria até mais, eram loucos, desvairados, sacrificando suas vidas por uma mentira. Paulo diz mais, ele diz que aqueles que aliás, nós, os que cremos, ainda estaríamos debaixo da maldição do pecado. Todos nós ainda estaríamos debaixo desta sombra do vale da morte. A maldição do pecado. Destinados a receber o salário do pecado, que é a morte. Em quarto lugar, ele diz que aqueles que morreram em Cristo estão perdidos. A morte é o fim. A morte seria o fim. Morreu e não há esperança. Morreu e não há o que saber. Morreu e não há o que esperar. É viver essa vida e mais nada para viver. E ele diz ainda em sexto lugar, aqueles que professam a fé seriam as pessoas mais dignas de compaixão. O mundo poderia olhar para os cristãos, aquele que declara a fé em Jesus, que a proclama, com um olhar de compaixão, dizer, tadinho deles, tadinho dela, tadinho dele. Falando de um Cristo que está morto, falando de um Deus que não existe, a caminho da morte, que é o fim. Tadinho dele, tadinho dela. Cristo não ressuscitou. Eles estão debaixo de uma ilusão. Mas a verdade, diz Paulo, é outra, amém? Aleluia, Paulo diz, não, mas essa não é a verdade. Isso é que aconteceria se Cristo não tivesse ressuscitado. Mas ele diz, e é isso que ele está afirmando, do verso número 20, mas de fato, de verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias, o primeiro dentre aqueles que dormiram. Ele está dizendo, Cristo abriu o caminho para mim e para você, se você e eu cremos nele, se você e eu confessamos como Senhor e Salvador da nossa vida, se a Ele confiamos o destino da nossa sorte, se a Ele entregamos o governo da nossa história, sim, se Ele é o teu Senhor, se Ele é o meu Senhor, se Ele é o nosso Salvador, então Ele foi o primeiro, e eu vou atrás, e você vai atrás, e todos que dormirem em Cristo ressuscitarão. É isso que Paulo diz. Aleluia,
E ele diz então, se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens o mais, de fato, dignos de compaixão. Mas assim como a morte veio por um homem, ele fala de Adão, do qual somos herdeiros dessa condição de amaldiçoados do pecado. Ele diz, a libertação dessa maldição também veio por meio de um homem, Jesus Cristo. Por isso então, nessa noite nós nos reunimos aqui para celebrar este fato e essa verdade. Amém? Então eu diria para você, o oposto do que foi dito. Pregue a palavra. Cristo ressuscitou. A sua pregação não é vã. O seu testemunho é poderoso. Cristo ressuscitou. Dê testemunho. Cristo ressuscitou. Há uma nova forma de viver. Há uma nova possibilidade de vida. É possível nascer de novo. Não da carne, mas é possível nascer do Espírito. Porque Cristo ressuscitou. Pregue. Exercite a sua fé. Quando os horizontes parecerem fechados para você, exercite a sua fé. A sua fé não é inútil. A sua fé não é vã. Não importa se alguém ri. Não importa se há escarnecedores à sua volta. Não importa se alguém debocha. A sua fé é poderosa, porque ela repousa na verdade incontestável, maravilhosa e extraordinária da ressurreição de Jesus. A tua fé faz diferença. Você crê nisso, amém? Seja uma testemunha vibrante do Senhor Jesus. Não uma falsa testemunha. Viva e se empenhe em viver à altura desta verdade. Não tenha medo da morte. Não tenha medo da morte. A morte não é o fim. A morte já não tem mais o poder de ser o fim. Porque você em Cristo tem vida de qualidade e vida eterna. Celebre a libertação do pecado. Você não está mais debaixo da sentença e da condenação do pecado. Romanos capítulo 8, versículo 1. Aquele que está em Cristo não tem mais nenhuma condenação. Passou da morte para a vida. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E não apenas isso. Termino dizendo, seja uma inspiração. Às vezes, a gente leva umas pancadas da vida. E a gente tem vontade de se trancar num quarto, fugir para uma caverna. É assim. Você já passou por esses momentos, você não quer ver ninguém, você não quer falar com ninguém, você não tá bem. Uma frustração, uma decepção. Em momentos assim, traz à memória, como disse o profeta Jeremias, o que pode te dar esperança. Traz à memória que Cristo ressuscitou, que a sua fé não é inútil, amém? Que Ele vive e reina, Ele está presente ao seu lado. Você pode não enxergá-lo, mas Ele está presente ao seu lado. Você nunca estará sozinho com Jesus. Você nunca estará sozinha com Jesus. Ele está presente ao seu lado. Então ore, clame ao Senhor. E seja uma inspiração a todos à sua volta. Você não é digno de compaixão mais. Você não é digno de compaixão, porque você tem o Senhor Jesus na sua vida. Por isso Ele diz, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, vocês dão tempero a essa história, vocês dão luz para esse mundo. Paulo escreve aos Filipenses demais. Paulo diz, nós os que cremos, se cremos, somos como astros numa noite iluminada, guiando a jornada de centenas e milhares de peregrinos em busca de uma direção. Você está colocado neste mundo, nesta terra, para ser um astro, uma luz, para guiar muitas gerações, a começar com a sua casa, mas também os seus amigos, os seus colegas, seus vizinhos, que a luz do Senhor brilhe através de você, para louvor e glória dele. Cristo ressuscitou.
ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Unigênito do Pai, unigênito do Pai, vieste redimir, perdoar a todos que se entregar a ti. Numa de cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Tudo pago. Tudo pago está, nada devo mais pelo sangue que derramou na cruz. O pecado já não me prende mais. Quem liberto foi, livre viverá. O pecado está, nada devo mais pelo sangue que derramou na cruz. O pecado já não me prende mais.
nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Os céus declaram Tua glória e o firmamento anuncia obras de Tuas mãos, obras de Tuas mãos. Os céus declaram Tua glória e o firmamento anuncia obras de Tuas mãos, obras de Tuas mãos. Os céus declaram Tua glória e o firmamento anuncia obras de Tuas mãos, obras de Tuas mãos. Os céus declaram Tua glória e o firmamento anuncia obras de Tuas mãos, obras de Tuas mãos. Tu criaste o céu, as estrelas e o mar. Não há outra quem devo adorar. Tu criaste o céu, as estrelas e o mar. Não há outra quem devo adorar. Tu criaste o céu, as estrelas e o mar. Não há outra quem devo adorar. Tu criaste o céu, as estrelas e o mar. Não há outra quem devo adorar. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, 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 queimam de amor. E foi ali no partir do pão que os discípulos tiveram seus olhos abertos para reconhecer que Jesus estava ali com eles o tempo todo. E a palavra compartilhada ardia no coração deles. A nossa oração, nosso desejo é que de algum modo cada um de nós possa viver ao seu próprio modo, na altura da caminhada que encontra com o Senhor, uma experiência tão extraordinária, tão especial como essa. Amém? Nós vamos celebrar a ceia. Os diáconos vão vir aqui à frente. E a ceia nos traz à memória aquela experiência dos discípulos. E ao celebrarmos a ceia hoje, o nosso desejo é que, se alguém tem os seus olhos fechados para essa verdade, pela incredulidade do coração, ou pelo peso da tristeza, ou porque se sente confuso por alguma coisa que aconteceu e que acha que não deveria ter acontecido consigo, seja qual for o motivo,
cansaço, desânimo, seja qual for o motivo. Hoje aqui queremos, em nome do Senhor Jesus, ao celebrar essa ceia, clamar ao Senhor que os nossos olhos também se abram para Ele, amém? Vamos fechar os olhos para orar. E fechando os olhos para orar, a gente abre os olhos da alma para ver. Senhor, consagramos elementos da ceia como símbolos que são da morte do Senhor Jesus. O pão representando o seu corpo, como Ele ensinou. O cálice com o suco da uva representando o vinho e representando o sangue que Ele derramou. Aqui nessa noite, como Ele nos instruiu, e todas as suas igrejas, ó Deus, ao longo da história, espalhado em toda a terra, celebramos esse momento em memória do Senhor Jesus. E agora esses pequenos cálices, com esse pequeno pedaço de pão, ganham um imenso significado para nós. Que ao partir do pão aqui juntos, nessa noite, celebrando a ceia, mais uma vez os nossos olhos espirituais se abram, Senhor, para enxergar a gloriosa mensagem da cruz. Pela ressurreição, Senhor, encontramos consolo e força para viver. Pela ressurreição, encontramos direção para a nossa vida. Por causa da ressurreição, Senhor, encontramos a nossa vocação de testemunhas e pregadores deste mundo. Por causa da ressurreição, já não tememos mais a morte, porque temos a certeza de que a maldição do pecado foi removida. Pela ressurreição, ó Deus, os nossos olhos se abrem para verdades espirituais, da vida abundante e eterna que o Senhor tem preparado para todo aquele que crê e assim espera. Abençoa esses elementos, ó Deus, na comunhão da Tua igreja, nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Eles, porém, insistiram muito: "Fique conosco, pois o dia já findou e está chegando a noite." Então entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. O relato dos discípulos de Emaús revela-nos que para conhecer o Senhor, além da mera superficialidade dos jargões religiosos, é necessário caminhar com Ele, deixar-se cativar por Ele, escutar longa e atentamente a sua palavra, sentar-se à mesa com Ele e deixar que Ele parta e reparta o pão da vida. É essa experiência diária de transformação que muda o nosso modo de pensar, de sentir e de agir. É essa experiência diária que nos converte em seus discípulos e seguidores.
Preciosa graça de Jesus. Vamos lá? Perdi. Tão Na noite que foi traído, tomou o pão. Faça isso agora. Ele disse, tendo dado graças, partiu e disse, este é meu corpo que é entregue por vós. Faze isso em memória de mim, em memória do Senhor. Compartilhemos do pão. Semelhantemente, depois do pão de ceiar, tomou o cálice, um dos cálices da ceia. E ressignificando aquele cálice, disse, com esse cálice celebra uma nova aliança. E os discípulos entendiam que havia uma aliança celebrada em torno da lei, da justiça própria, dos mandamentos. Mas agora em Cristo Jesus, o homem perfeito, que cumpriu toda a lei, no meu e no seu lugar. Ele diz, no meu sangue há uma nova aliança. E a gente aprende a chamar essa aliança da aliança da graça. Em oposição ou contraposição à aliança da lei. Aliança da lei, justiça própria. Mas nós não temos justiça própria. Precisamos de um Salvador. Precisamos de alguém que seja justo por nós. E Jesus se ofereceu para ser justo no meu e no seu lugar. Aquele que não tinha pecado, se fez pecado no meu e no seu lugar. Esse cálice simboliza isso. Em memória dele, tomemos do cálice, em nome do Senhor. Ele prometeu que voltará buscar os que são seus. Ó, que alegria sentirei no encontro com meu Rei. Liberto estou
grilhões, me libertou, me resgatou. A sua graça me alcançou. Amado sou por meu Senhor. Amado sou por meu Senhor. Amado sou por meu Senhor. A morte e a ressurreição de Jesus juntos representam um ponto culminante do projeto de Deus para trazer redenção a toda a humanidade. Toda a história bíblica é o registro da revelação deste projeto de Deus. Por isso, para os cristãos, ainda que a Páscoa nos fale a respeito da morte do Senhor Jesus, ela não é uma celebração que visa a preservação de uma memória triste, mas antes, pelo contrário, ela é a celebração feliz de vitória e de triunfo da vida sobre a morte. Se na sexta-feira a escuridão cobriu a terra e o sábado foi marcado como um dia silencioso de medo, confusão e expectativas frustradas, o domingo foi o dia maravilhoso, o dia da ressurreição do Senhor e de sua plena vitória sobre a morte. Com a ressurreição fica demonstrado o seu poder sobre a morte e a vitória de Jesus sobre o pecado e o mal. Ela nos oferece esperança de vida eterna e nos lembra que, assim como Jesus ressuscitou dos mortos, Ele também nos ressuscitará para uma nova vida em sua presença. E é por meio dessa jornada de fé, esperança e amor que provamos do poder da ressurreição, que faz arder os corações e nos tornam testemunhas vivas da redenção na Páscoa. E é isto que viemos celebrar aqui nesta noite. Hoje estou aqui, pois Ele Decidiu me amar, e então eu posso me cantar. o seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, vamos lá! Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso lhe cantar. O seu sangue
entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver. Posso amar toda a morte e o sofrer, não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo está vivo! Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos reis. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz. Jesus Cristo, quero ver a igreja. Jesus Cristo, mais uma vez, quero ver a igreja. Jesus Cristo. Vem, banda. Jesus Cristo, Jesus Cristo. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz. Tudo vou entregar, vamos declarar Ele, tudo entregar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver. Posso amar toda a morte e o sofrer, não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vamos fazer mais uma vez esse refrão aí, vamos fazer mais uma vez aí, Júnior, nessa levada aí. Eu só fiquei de pileque na vida uma única vez. E me lembro que não lembro nada do que eu fiz. Mas eu sei que alguns de vocês já ficaram de pileque em alguns momentos e já tiveram um arrasta-pé. Alguém já fez arrasta-pé em algum lugar aí na vida, não? Pode confessar aí. Já fez?
E fez por muito menos, né? Nós estamos celebrando aqui, Jesus está vivo, irmãos. Ele não está mais morto. A nossa celebração de Páscoa, a nossa celebração de ceia é uma festa. Nosso Jesus Cristo está vivo. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Eu queria que você dissesse isso pro teu vizinho: Jesus está vivo, é digno de festa. Fala isso pra ele, Ele é vivo. Jesus Cristo! Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Dá um abraço a quem está do seu lado. Feliz Páscoa, feliz domingo da ressurreição para você. Deus te abençoe, uma boa semana. Obrigado a todos que colaboraram. A equipe da decoração, que fez essa decoração tão caprichada, tão especial para a Páscoa desse ano. O coral, os músicos, a banda, o pessoal da transmissão, todos vocês, que a bênção e a paz do Senhor e a graça sejam sobre vocês. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar.